Olá, amadas! Em nosso vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 5 sinais de um relacionamento saudável. Esses 5 sinais eu aprendi com esse livro aqui, O Amor que Permanece para Sempre, do autor Gary Smalley, da editora United Press. E eu gostaria muito de compartilhar com você esses 5 sinais para que você possa estar observando o teu casamento e desenvolver esses sinais saudáveis nele, se porventura eles ainda não existem. O primeiro sinal vital que nós vamos ver é que todos se sentem seguros para pensar por si mesmos. Será que no seu casamento você consegue se sentir segura para pensar por você mesma? Ou será que o seu casamento é aquele tipo de casamento onde só um dos dois tem razão e qualquer coisa fora disso nem se cogita? Quando nós estamos em um relacionamento saudável, nós temos a liberdade de pensar por nós mesmos, tanto marido quanto esposa. Nós temos e somos incentivados a ter as nossas próprias opiniões, a ter os nossos próprios pensamentos. Nos relacionamentos saudáveis, nós encorajamos o outro a pensar. Nós aprendemos a olhar para o nosso cônjuge, incentivando-o a dar a sua opinião, a contribuir no relacionamento com características únicas e exclusivas que só ele tem. Então, num relacionamento saudável, nós incentivamos o outro a pensar. Nós queremos que ele participe do relacionamento, contribuindo com a individualidade de cada um. Porque no casamento, apesar de sermos uma só carne, continuamos a ser indivíduos que pensam de formas diferentes, que têm ideias de formas diferentes, que se expressam de formas diferentes. Então, em um relacionamento sadio, os cônjuges são livres para pensar por si mesmos. Quando somos estimulados a pensar por nós mesmos, nós também valorizamos o pensamento do outro. Um relacionamento saudável é aquele que tanto o marido quanto a esposa buscam a opinião do outro sempre que possível em relação a uma situação. É ouvir, é incentivar que o outro se sinta confortável em pensar por si mesmo. O segundo sinal de um relacionamento saudável é que todos são encorajados a falar e sabem que suas palavras serão valorizadas. Em um bom relacionamento, em um casamento saudável, todos, homem e mulher, são incentivados a compartilhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, sem receio de serem criticados ou julgados por aquilo que estão falando. Em um relacionamento saudável, quando você escuta o que o seu cônjuge tem a dizer, você faz isso demonstrando para ele que é importante a opinião dele, que aquilo que ele está comunicando, aquele sentimento, aquela ideia, é importante e você valoriza o pensamento do outro. Muitos casais são sufocados por não conseguirem ter a liberdade de colocar para o outro como estão se sentindo. Muitas vezes nós erramos em comunicar os nossos sentimentos. Nós precisamos aprender também a comunicar aquilo que estamos sentindo, principalmente quando esse comunicar o que estamos sentindo tem a ver com o outro. Você muitas vezes está se sentindo frustrado com algo que o seu marido fez, com algo que sua esposa fez, e você não consegue comunicar isso de forma correta, porque você não está realmente frustrado com a pessoa, mas você está frustrado com a atitude, com a ação que aquela pessoa fez. Então, quando nós temos liberdade de expressar o que estamos sentindo, o outro vai ter a consciência de ouvir com atenção e entender o que o outro está querendo comunicar. Uma coisa interessante sobre você ter essa liberdade de falar o que você sente no casamento está muito ligado a como foi a tua criação. Muitas vezes, quando criança, você não teve a liberdade de conversar com os seus pais acerca dos seus sentimentos, dos seus medos, das suas dúvidas. E isso, de alguma forma, vai ser trazido para o teu casamento, cerceando a tua capacidade de expressar como você se sente e até mesmo de ouvir como o teu cônjuge se sente, porque você não aprendeu, você não desenvolveu isso na sua infância, no seu relacionamento com seus pais. Mas isso não significa que tem que permanecer assim.
Você pode estabelecer que a partir de hoje você vai dar um passo em relação a um relacionamento saudável, administrando melhor a liberdade do comunicar dentro do teu casamento, incentivando que a esposa, que o marido conversem com você com liberdade de expressar o que estão sentindo. O terceiro sinal de um relacionamento saudável é que ao compartilhar os seus sentimentos, todos gozam de um senso de segurança e valor. Muitas vezes, maridos e esposas têm medo de expressar o que estão sentindo, porque sabem que o seu cônjuge não vai reagir de maneira positiva àquilo que eles estão falando. Muitas vezes, antes mesmo que eles terminem de completar a sua linha de raciocínio, o cônjuge já interrompeu o pensamento e já fez um pré-julgamento ou já emitiu uma opinião. No casamento, no relacionamento saudável, os cônjuges não apenas têm liberdade de falar sobre o que estão sentindo, eles sabem que quem estará ouvindo o que eles estão falando realmente vai valorizar e compreender sem julgamentos aquilo que está sendo dito. Nós precisamos não apenas nos sentir seguros em relação a comunicar os nossos sentimentos ao nosso cônjuge, nós precisamos que eles também sejam estimulados e sintam-se seguros em compartilhar o que sentem conosco. Só quero fazer uma ressalva aqui para as amadas que me assistem, que não é fácil para a maioria dos homens compartilhar os seus sentimentos e as suas emoções. Normalmente os homens não foram educados dessa forma. A sociedade não faz com que os homens compartilhem os seus sentimentos, porque fazem com que eles acreditem que isso é um sinal de fraqueza. Então, como esposa sábia que você é, comece a construir devagar o terreno da confiança no teu casamento, para que você e o seu cônjuge tenham liberdade de conversar abertamente sobre o que está no coração de vocês. O quarto sinal de um relacionamento saudável é que todos se sentem significativamente ligados. Não existe, amado e amada, algo que conecte mais um marido e uma esposa do que a liberdade de compartilhar como eles se sentem. É não ter medo de falar para o outro as coisas como elas realmente são, onde você se sente frustrado, onde você se sente feliz. É poder conversar com o cônjuge depois de um dia de trabalho e falar como você se sente ou como você se sentiu. Muitas vezes os casais brigam após um dia de trabalho porque um dos dois está transferindo para o cônjuge alguma frustração que aconteceu no trabalho. Então, ao invés de pegar a frustração que aconteceu no teu trabalho e descontar no teu cônjuge ou até às vezes nos filhos, aprenda a conversar sobre aquilo, a colocar a situação para o outro do que aconteceu e por que você se sentiu daquela forma. Isso vai evitar que você transforme o teu casamento num saco de pancada das coisas que acontecem durante o teu dia. Quando nós somos estimulados a conversar com o nosso cônjuge, nós temos que entender que não vamos só compartilhar coisas boas e positivas. Uma das coisas que mais une o casal é quando eles conseguem compartilhar as suas crises, sejam elas pessoais, profissionais ou até mesmo do próprio casamento. Colocar para o outro em palavras como você se sente, como uma crise está sendo estabelecida e como ela pode ser resolvida, cria laços profundos em relação ao casamento. Mas a quinta e última dica vai fechar essas outras 4 sugestões de um relacionamento saudável. Ela diz o seguinte: os limites de propriedade pessoal são todos respeitados. Meu amado, minha amada, quando nós estamos falando sobre casamento, nós estamos falando sobre 2 pessoas que decidiram viver juntas e compartilhar da vida a 2. Mas isso não significa que nós perdemos o direito de ser quem somos e a nossa individualidade, no sentido de pensar, agir e sentir. Claro que nós não vamos ter um casamento agindo como pessoas solteiras. Isso é até tema para um outro vídeo. Se você quiser um vídeo falando sobre isso, comenta aqui. Muitos casais sofrem problemas porque um dos cônjuges continua agindo como se fosse solteiro ou solteira, ou ainda agem de forma imatura, mas isso é assunto para outro vídeo.
Nós estamos focando nos relacionamentos saudáveis. E uma das formas de expressão de relacionamento saudável é quando os cônjuges aprendem a respeitar o direito do outro. Muitas vezes nós mulheres, por termos essa facilidade em contar, compartilhar o que estamos sentindo, às vezes pressionamos o nosso marido para que ele também faça a mesma coisa, porque nós aprendemos aqui que comunicar o que sentimos, valorizar a opinião do outro são coisas importantes no casamento saudável. Mas nós não podemos invadir, romper a privacidade do outro. Muitas vezes, como eu falei, o teu marido ele não tem essa facilidade, ele não foi ensinado a compartilhar o que ele sente. Então nós nos pegamos às vezes com esposas que chegam para o marido e ficam constantemente perguntando: como você está se sentindo? O que é que está se passando? O que é que está acontecendo? Por que você está assim? E fica forçando o outro a falar algo que ele não está pronto a falar no momento. A melhor maneira de você conseguir estabelecer esse padrão de relacionamento saudável a nível de confiança no teu casamento é mostrando para o outro que você está ali e vai ouvir quando a pessoa estiver pronta para falar. Nós não devemos ficar violando o direito do outro de muitas vezes ainda não se sentir confortável em compartilhar problemas no trabalho. Você não vai conseguir que o seu marido abra com você o coração em relação ao que aconteceu no trabalho, porque às vezes ele não se sente confortável com isso, ele não aprendeu a fazer isso. Então simplesmente mostre que você está ali, não pressione, não julgue, ore, peça a Deus que estabeleça essa conexão. Crie momentos favoráveis para que vocês desenvolvam esse relacionamento saudável, para que vocês conversem, se ouçam e se respeitem mutuamente. Lembre-se sempre que um casamento bem-sucedido, um casamento saudável, ele é construído com trabalho. Nós trabalhamos, nós investimos nesse relacionamento. E se porventura você tem um marido que não consegue te ouvir, que não consegue te respeitar, que não consegue respeitar a sua opinião, é hora de você sentar com ele e dizer: hoje nós vamos separar um tempo para conversar e eu quero que você me escute. E se isso não funcionar, talvez seja a hora de você sugerir para ele que vocês procurem um terapeuta de casais, para que ele possa ser mediador dessa conversa entre vocês. Um casamento onde não existe conversa, onde não existe um coração aberto para se compartilhar o que se sente, sem receio, sem medo, ele vai morrer, ele vai murchar. Então não permita que isso aconteça com o seu casamento. Desenvolva esses sinais saudáveis e tantas outras coisas e tantos pequenos passos que você pode ir dando diariamente em relação a construir um casamento forte e saudável para que você desfrute dele com o teu esposo, com a tua esposa. Eu espero muito que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, possa ter despertado o teu coração para algumas questões importantes em relação ao teu casamento. Eu quero te lembrar que no blog, toda terça-feira, tem um artigo específico falando sobre casamento. Se você passar no blog e olhar na aba de categorias relacionamento, nós temos uma infinidade de postagens que vão falar a respeito de como você construir esse casamento saudável que você tanto deseja. Lembre-se, casamentos de sucesso são feitos por pessoas que decidiram investir em seu relacionamento. Não esqueça o teu comentário, não esqueça, se você deseja fazer um pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para ministerioenlace@hotmail.com.br. Vai ser um prazer orar com você e por você. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo. Tchau!